Oi, 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 sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no YouTube da Universidade. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial, que além de ser nossa parceira da Humani há muito tempo, também é minha amiga e é especialista em lidar com seres humanos, porque ela é psicóloga há mais de 30 anos. Quer dizer, não é, Flávia? Não vou exagerar mais de 30 anos, porque daqui a pouco você vai falar, não, fala assim que você vai denunciar a minha idade, mas a idade que você tem, Flávia, é a idade de tanta sabedoria que você tem. Sabe que eu tenho uma admiração muito profunda de você, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Diana. É um prazer estar aqui no seu programa, na sua plataforma. Boa noite a todos os ouvintes da uma universidade, alunos, parceiros. É um grande prazer poder estar aqui hoje contribuindo com algum conteúdo. E eu agradeço muito o convite. E é recíproco o carinho dessa grande amizade de longos anos, de muitos anos, e também admiro e respeito muito o seu trabalho. Bom, eu sempre, quando estou nos apuros, eu devo confessar que quem dá um ombrinho amigo para mim é a Flávia, né? Porque até eu indico tanto a Flávia para os meus alunos, né? Quando eles falam, ai, você não quer me indicar alguém? Eu corro indicar a Flávia. Aí até um dia eu fiz uma brincadeira, né, com a Flávia. Falei, Flávia, me atende! Aí a Flávia falou, não. Eu falei, eu sou sua amiga. Eu falei, não, então eu não quero mais ser sua amiga. Eu quero que você me atenda, porque eu estava precisando realmente de um suporte técnico, um suporte terapêutico. Mas a gente optou em manter nossa amizade e eu procurei outra psicóloga para me tratar. Porque vocês sabem que eu sempre defendo a ideia aqui de que a gente, quando está em situações, né, difíceis na nossa vida, mudança de carreira, às vezes problema de luto, às vezes a gente está com um problema de que está tudo empacado na nossa vida, que a gente precisa buscar ajuda. E ajuda a gente tem que buscar para as várias áreas da nossa vida, porque às vezes a gente busca uma pessoa que quer para resolver tudo. E então tem pessoas que são especialistas na mente, tem pessoas que são especialistas na espiritualidade, tem pessoas que são especialistas no campo energético. Então, a gente tem o que nós temos, assim, diversas especialidades, digamos assim, no mundo, né, da saúde, né, no mundo que tange, né, cuidar da doença em si, né? Então, a gente tem que buscar aquela pessoa que realmente pode nos ajudar, né? E hoje a Flávia está aqui com a gente para falar de um assunto que está em evidência nos últimos tempos, principalmente no momento que a gente está, que é a exaustão extrema. Flávia, vamos falar sobre esse assunto, então. Como é o título dessa exaustão extrema? Então, o nome que foi dado a isso é burnout, que em inglês burn significa queimar, out para fora, né? O termo, na verdade, significa queimar por completo e é traduzido no português para síndrome do esgotamento. Esse termo burnout, ele foi designado, foi cunhado em 1974 pelo psicólogo Herbert Freudenberg, alemão, que ele evidenciou esses sinais de intenso estresse. E esse ano, a partir de 1º de janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde inclui essa síndrome do burnout ou síndrome do esgotamento físico e emocional, mental, como uma doença ocupacional. Então, vamos lá. O que isso significa? Então, a síndrome do burnout, vamos lá pegar a síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas.
que definem uma doença, caracterizam um quadro, uma alteração de saúde. Sinais são manifestações físicas mensuráveis, por exemplo, a febre é um sinal, manchas no corpo são objetivas, mensuráveis, né? Manchas no corpo é um outro sinal, e sintoma é algo não tão objetivo. Por exemplo, dor de cabeça. A dor de cabeça você não pode medir, você não pode ver, você não pode tocar, é algo subjetivo. Angústia ou cansaço é um estado subjetivo que o paciente relata. Então, há esses estados subjetivos, como a dor, a intensidade da dor, sintomas emocionais, dor de barriga, sensação de gases, por exemplo, são sinais, né? Dá para você pôr a mão na barriga e ver, pôr o esteto e observar, né? Taquicardia também é um sinal. Então, o burnout é uma síndrome organizada com sinais e sintomas físicos, emocionais e mentais gerados que acabam levando a um estado depressivo, a um esgotamento físico e mental, sempre vem acompanhado de ansiedade e está diretamente, no caso do burnout, esse estresse relacionado ao ambiente de trabalho. Então, vamos diferenciar o estresse do burnout. Por que não é só estresse, né? Porque o estresse também é um termo que fala de reações fisiológicas a uma pressão, a uma experiência, a um desafio do dia a dia. É uma coisa pontual e não necessariamente ligada ao trabalho. Por exemplo, se você teve uma batida no carro, você pode entrar num estado de estresse. Ou se você passou por um sequestro, você pode entrar num estado de estresse e te levar até a um tempo que esse estresse cronifique, levando a outros sintomas que a gente chama estresse pós-traumático. Isso não foi relacionado ao trabalho, né? Mas você pode ter sintomas muito parecidos ao que acontecem com o burnout. Então, o burnout, primeiro, ele tem que envolver um estresse crônico, é um estado que se cronifica, não é pontual, não é ligado a algo que aconteceu, a uma reunião mais desgastante de um dia pontual de trabalho, ou a uma entrega de um projeto que você teve que entregar, trabalhou mais noites, teve que liderar sua equipe, seu time, era muito importante aquele cliente, aquele projeto para a equipe, e aquilo gerou uma alta carga de desafio e ansiedade, e depois passa, e o organismo volta a se autorregular, ou volta ao estado de homeostase, né? Isso se, né, as condições de trabalho, do ambiente de trabalho, favorecem essa possibilidade de equilíbrio e regulação. Quando isso não acontece, quando a pressão do trabalho ela é constante, e esse ambiente de trabalho não é um ambiente favorecedor, ou seja, é um ambiente competitivo demais, ou é um ambiente onde existe abuso, assédio moral, humilhação, ou mesmo a pessoa pode se sentir deixada de lado, ela não é convocada para tomada de decisões, ela fica numa situação de impotência durante muito tempo, ela não sente a importância do trabalho dela, a falta de valorização. Tudo isso vai gerando uma sensação de fracasso e associada a metas, às vezes inexequíveis, com prazos muito exigentes. Por exemplo, uma coisa que nós observamos é que, em função da pandemia, né, muitas empresas acabaram tendo
uma ação demissionária muito grande. Demitiram funcionários e funções que eram feitas por 3 pessoas passaram a ser feitas por uma. Ou, às vezes, muitos funcionários ficavam doentes, pegavam Covid, ou o filho pegava Covid, ou a mulher pegava Covid, e os funcionários, colaboradores não podiam estar sempre presentes, e as tarefas eram repassadas para quem estava trabalhando. Então, nós tivemos um aumento exponencial dos casos de burnout na pandemia, desde 2020, 2019. Para você imaginar, eu acho que eu tenho aqui uma estatística, por exemplo... Eu acho que, Flávia, não só dos funcionários, mas também eu acho que os empresários, né? Dos líderes. Os líderes, porque eu me vejo muito nessa situação, né, de ter, no momento, assim, no auge da pandemia, de ter que ter tomado conta, né, de muitas coisas que acabaram que a gente tinha que ficar, às vezes, até muito tarde, né, na noite, trabalhando para dar conta. Eu tive que transmitir, por exemplo, todas as aulas da minha casa. Então, a gente teve muitos esforços, né, para dar conta do que estava acontecendo e se adaptar, né, a esse mundo novo. Então, os líderes de empresas, né, empresários, funcionários, acho que está todo mundo no mesmo barco, né, porque essa exaustão, e não é só a exaustão, mas acho que culminou, como você falou, vários sintomas de incertezas, né, medos, ansiedades. Eu acho que tudo isso vai levando uma opressão, né? Como se fosse um declínio mesmo, como se não tivesse mais... É como o próprio termo diz, né? Queimou todos os cartuchos, né? A gente queima tudo, esgota toda a energia quase que vital, né? Eu acho que eu tive algum momento que agora não mais, mas eu acho que algum momento entre 2020 e até começo desse ano, que eu também entrei nesse declínio Esgotamento. o esgotamento, onde tinha dias assim, ai meu Deus, tenho que levantar mesmo? Ai meu Deus, né? Será que eu vou dar conta? E aí você não tem para onde correr, ou você vai ou vai, né? Então não tem jeito, né? Isso mesmo. Então, eu vou aproveitar só para... eu achei aqui que eu estava falando, por exemplo, a gente tem no mapa assistencial de saúde suplementar, ele mostra que as consultas psiquiátricas aumentaram, isso nos planos de saúde, subiram 80% por 1.000 beneficiários, né? A consulta psiquiátrica por 1.000 beneficiários subiram 80%, né, entre 2011 e 2019. Consultas psicológicas a partir de 2019 subiram 199%. Uau! Internações psiquiátricas cresceram 152% a cada 100.000 beneficiários. Ou seja, houve um grande aumento de transtornos emocionais e mentais e, graças a Deus, busca de ajuda para isso, né? Então, aproveitando o que você está falando sobre o sintoma, né? Então, levantar de manhã e falar, parece que eu não vou dar conta, ou acordar com esse cansaço matinal, às vezes a gente chama essa depressão matinal, é um dos sintomas, né? Não é sinal, é um dos sintomas do burnout, de fato. Né? Insônia. Insônia é um sintoma? Insônia, então vou falar aqui os sintomas, né? Então, os sintomas físicos do burnout, uma vez que a síndrome está instalada. E vamos pensar que o burnout, ele um dia dá o colapso, que a gente chama assim, que o colaborador ou o próprio empresário tem que se afastar do trabalho, não é mais possível, porque vem um estado de paralisação, não tem mais como responder, né? Quando você fala assim, bom, a gente não tem o que fazer, tem que continuar.
tem que continuar porque tem como continuar. Então, isso aí talvez ainda não seja considerado estado de burnout, porque no burnout mesmo, no esgotamento, quando queima todo o fuzil, não tem mais como continuar, e aí o afastamento do trabalho é obrigatório, né? Em 2022, nós temos 60, segundo os dados, né, do IBGE, seguindo as referências do IBGE, nós temos 60 milhões, né, de pessoas ativas com burnout, que representa 32% dos trabalhadores ativos no país, nesse ano. 60 milhões de pessoas, né, Meu Deus, afastadas por burnout. é muita gente, né? E parte do princípio que essas são as pessoas que estão trabalhando, né? Imagina as outras pessoas que não estão trabalhando, né? Que estão afastadas porque não têm emprego. Porque também a gente sabe que o Brasil hoje também está assim, né? O índice de desemprego muito grande, né? Então, o Brasil é o segundo país no mundo no ranking de burnout. É o segundo. Nós temos um ranking de burnout que é definido pela International Stress Management, que catalogou, né, fez uma pesquisa bastante grande sobre o estresse no trabalho. E então no Japão está em primeiro lugar, né? Foi catalogado 70% dos colaboradores, dos trabalhadores ativos com burnout, 70% com sintomas, com sinais, né, sintomas e sinais de burnout. Primeiro lugar, 70%, Japão. Segundo lugar, 32% nesse ano aqui. Brasil, 32% dos trabalhadores brasileiros apresentam sintomas de burnout, muitos já estão afastados, foram afastados. Em terceiro lugar, a China, com 24%. Em quarto lugar, Estados Unidos, com 20%. E, em quinto lugar, a Alemanha, com 17%. Então, você veja que nós estamos em segundo lugar, e é muito importante olhar para esse tema, da qualidade do ambiente do trabalho, né, da qualidade das relações do trabalho, que passam a produzir um número muito grande de transtornos, né, físico-emocionais. Tá? Então, entre esses, o que caracteriza, né, esse burnout? A gente vai ter entre os sintomas físicos um cansaço extremo. É aquela situação que você acorda de manhã e você fala, eu não vou conseguir levantar, eu não tenho energia, eu não tenho força para levantar. Dores generalizadas, dor no corpo, como se você tivesse fadiga crônica, fibromialgia. Dores de cabeça frequente, fortes, redução ou aumento do apetite, alteração do apetite. Tem pessoas, grande parte, redução, mas tem muitas pessoas que entram numa compulsão alimentar, pressão alta e fadiga. Insônia, alterações do batimento cardíaco, né, ou palpitação, e alterações gastrointestinais, podendo haver úlcera, gastrite, né, isso fisicamente. Sintomas mentais, falta de foco, memória, diminuição grande da criatividade, lapsos de esquecer o que está falando, aquele branco, né? Alterações emocionais, né? O cansaço mental também, né? Alterações emocionais, variações de humor, irritabilidade, isolamento, sentimento e sensação de fracasso, desesperança, impotência, até chegar em apatia, indiferença pelos resultados, aí o colaborador, o próprio líder da empresa já não consegue mais, né, se engajar, se está apresentando resultado ou não, se ele vai conseguir entregar aquilo que foi pedido ou não, e vem um certo comportamento de
de ironia, cinismo, porque ele não se sente mais capaz e, na maioria das vezes, ele não se sente nem visto e nem auxiliado dentro da empresa. Então, esses são os sintomas finais da síndrome. Pode falar. Esses sintomas, né? Esses sintomas a gente sabe que a raiz, né, dos nossos problemas é muito mais embaixo, né? Os sintomas eles aparecem aqui, né? Então, como a gente fala sempre, né, e defende, pelo menos eu e o pessoal todo da Humani, a gente fazer um trabalho interdisciplinar, né? Todos os nossos professores da Humani, a gente tem essa concordância da importância da gente se cuidar, né, em todas as partes, digamos assim, né? E a gente sabe que se os sintomas estão ali, né, pipocando, né, se esses sinais estão pipocando, eles estão nos apenas alertando que algo está mais embaixo, que tem que olhar lá para a raiz, né? Então, a raiz, na verdade, dentro de um processo terapêutico, deve ser tratada que vem lá da infância, né? E quando a gente está trabalhando a nossa infância, que é o processo de desenvolvimento, a gente sabe que todos nós carregamos essas marcas, essas dores, né, que são as dores primárias, e é óbvio, cada um, né, dos psicólogos, os dos cientistas, né, que a gente vai seguindo, seja Reich, seja Freud, seja todos eles, né, lá do início, né, ou eu gosto muito da vertente reichiana e a vertente da bioenergética, né, que fala das dores primárias, da dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da humilhação, né, a dor de você se sentir usado, manipulado ou até traído, né? E aí, dentro de um processo terapêutico, uma vez que você identificou esses sintomas, ou uma vez que você foi diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra, né? E aí, qual seria o tratamento mais indicado, além, seria indicado, nesse caso, extremo, tomar medicamentos ou assistência? Isso. Teria que Porque entrar o burnout, num caso extremo, ele vai levar a um quadro depressivo. Ele está sempre associado a um transtorno de ansiedade, né? Insônia, como a gente falou, e normalmente se instala um quadro depressivo. Então, dependendo da gravidade, porque o importante é a gente dizer que o burnout ele é um processo. Então, a pessoa vai percebendo certo desinteresse, cansaço, acúmulo de tarefas. E como você falou, na verdade, a raiz do burnout não está na infância, né? A raiz da síndrome, não. Mas a raiz da dificuldade de tomar uma providência, de gerar autocuidado. Então, nós percebemos que tem um certo perfil de pessoas mais vulneráveis a desenvolver o burnout do que outras, né? E quais são essas pessoas, né, que chamam lá o perfil tipo A, que também são as pessoas mais propícias ou com maior riscos de doenças cardiovasculares, que são aquelas pessoas perfeccionistas com uma necessidade muito grande de aprovação e de agradar, né? São aquelas pessoas que têm uma incapacidade de se desligar do trabalho, né? Que são workaholic, né? Eu tinha uma amiga chamada Diana que era assim, eu chamava, meu nome é trabalho, meu nome é trabalho. Meu nome é trabalho, o sobrenome é trabalho, mas eu já mudei isso. Eu sei, por isso que eu falei, eu tinha. Incapacidade de se desligar do trabalho, negligenciar, pessoas que tendem a negligenciar as necessidades pessoais, então aí o autocuidado e a autocompaixão é fundamental. Fuga, pessoas que tendem a fugir de conflitos, então elas não evitam conflitos, elas não conseguem confrontar aquilo que precisa ser confrontado para que uma situação seja resolvida, com medo de entrar em conflitos, e aí sim, isso, esse perfil tem a ver com raízes lá na infância, né? Ele é constituído lá na infância, mas não o burnout em si. É necessário, né? Pessoas que teriam que fazer uma revisão de valores, elas não conseguem
priorizar o que é de fato importante, tudo fica urgente, e a gente sabe que isso não é funcional. Você tem que priorizar e dar importância, né, para diferentes áreas da sua vida e demandas. Tendem a negar os problemas para justamente continuar funcional. Tem um distanciamento da vida social, poucos amigos, poucas atividades sociais, poucos prazeres, né? Passam a ter mudanças evidentes no comportamento, uma sensação de despersonalização, a pessoa já não se reconhece mais, ela começa a perder o contato com ela mesma, uma sensação de vazio interno e culmina na depressão, né? Então, esses são os estágios que vão gerar o burnout, e as características são essas pessoas mais autoexigentes, perfeccionistas, com essas dificuldades de se mostrarem vulneráveis, de pedir ajuda, de confrontarem aquilo que não concordam, de priorizarem a si mesmas e as suas necessidades, né? Então, uma vez diagnosticado isso, se tiver num nível mais leve, a pessoa pode pedir ajuda e a própria empresa oferecer. Hoje, muitas empresas estão ligadas nisso e oferecem, no ambiente de trabalho, aulas de yoga, massagem, relaxamento, mindfulness, ou outros tipos de meditação, psicoterapia, rodas de conversa, né? Que isso já favorece muito, né, a prevenção do burnout. Outra coisa, um ambiente de trabalho colaborativo, né, fazer da empresa um local onde você tem parceiros que colaboram mais do que adversários que competem, também é uma grande prevenção ao burnout. Empresas que estimulam ações voluntárias, participação voluntária, ou seja, a ajuda, o servir, né? Que se engajam em ações que tenham impacto social e engajam também seus funcionários, porque com isso as pessoas elas se sentem valorizadas, elas se sentem importantes, não só para a empresa, mas também para a sociedade. Reconhecer, elogiar, motivar, reconhecer a contribuição do colaborador é fundamental. Normalmente, as pessoas que vão desenvolver o burnout têm uma baixa autoestima, né? Porque elas vão se deixando em último lugar, né? Então, isso é importante também ser pontuado como uma das características das pessoas que ficam vulneráveis a essa síndrome. Sim, eu quero chamar a atenção de vocês que estão aqui nos assistindo, de vocês observarem se vocês estão apresentando alguns desses sintomas que a doutora Flávia está trazendo para nós aqui hoje, para que vocês partam do princípio que é você que tem que tomar a decisão de você decidir cuidar de você durante o teu processo de vida, né? Porque às vezes a gente fica também, eu vejo que muitas pessoas ficam terceirizando, né? Tipo, eu estou fazendo sessão de terapia, terceirizo tudo para o terapeuta. Eu estou fazendo sessão de massagem, terceirizo todo para o terapeuta, né? Massoterapeuta. Eu estou fazendo sessão de terapias holísticas, terceiriza, mas sai da sessão, não faz mais nada a respeito. Então, é algo, acho que bem importante que a gente também tem que chamar a atenção. Primeiro, essa autoavaliação de você perceber se você está apresentando algum tipo de sintoma que a gente está trazendo aqui. O segundo é o que você vai fazer, além de buscar ajuda, né, uma ajuda de um técnico, de um especialista, para colocar você de volta nos trilhos, né? Porque às vezes a gente precisa de uns chacoalhões, né? E também um apoio para a gente entrar novamente, né? Quando o trem vai descarrilhando, né? Digamos assim. Agora, também, ficar só tomando medicamentos, ficar só terceirizando que outra pessoa faça por você, eu acho que isso também não vai ajudar. Então, você tem que fazer algo por você.
algo que te dê prazer, não é assim, Flávia? Algo algum hobby. Haver um equilíbrio na vida, né, Diana? Sim, Toda vez que nós polarizamos, desequilibramos, então, assim, o burnout, ele é a consequência, eu gosto muito, porque a gente não pode... o burnout é uma síndrome individual, ok? A pessoa precisa ter um autocuidado, se responsabilizar por ela, né? Então, nós temos a dimensão individual, que fala de um profissional, uma pessoa que tende a se deixar sempre em último lugar, né? Por exemplo, aumentou muito o índice de burnout, 2 milhões de mulheres se afastaram do mercado de trabalho na pandemia, porque não davam conta de manter o em casa. trabalho remoto e Aham, cuidar dos filhos em casa. E entraram em esgotamento, né? Isso fica muitas vezes mais por conta da mulher, né, do que do homem, né, dos pais. uhum, Então, mas são tanto homens quanto mulheres, né, que tendem a se deixar, né, em último lugar, sempre primeiro a necessidade do outro, a primeira necessidade da empresa, né? Muitas vezes tem o momento de você pedir um afastamento ou pedir férias, e o profissional fica com receio dele ser visto como incompetente, ou uhum. deixar o time na mão, ou sair naquele momento, e muitas vezes a empresa não tem uma cultura de observar isso. Então, eu atendo bastante empresários, e eu acompanho tanto empresários como funcionários de empresas de alta responsabilidade, né? Uhum. E, por exemplo, eu acompanhei pessoas que, durante a pandemia, fizeram a gestão, conseguiram manejar o estresse, a depressão, que alguns funcionários entraram, porque, por exemplo, parentes, familiares, perderam parentes ou familiares com o Covid, né, na pandemia, e isso gerou um estado de depressão, um estado de dor, e que a empresa pôde acompanhar, foi feita a gestão desse estresse, a pessoa foi afastada. Então, hoje, como o burnout é considerado uma doença ocupacional, ela entra e tem as garantias de toda doença do trabalho. Ela Uhum. tem direito a 15 dias de afastamento, o colaborador tem direito a 15 dias de afastamento pagos pela empresa, e depois assistência previdenciária pelo INSS, e garantia de estabilidade no emprego, no seu retorno, de até 1 ano. Com isso, por exemplo, funcionários foram reintegrados à empresa, foram acompanhados na sua volta. Por quê? Porque e voltaram a trabalhar de forma eficiente, né? Foi dado apoio a essas pessoas para que procurassem psicoterapia, consultas médicas, psiquiátricas. A medicação vai ser necessário no caso de uma depressão grave ou de problemas. Muitas vezes vai ter que consultar não só um psiquiatra, outros profissionais, né? Que se você desenvolveu problemas gastrointestinais sérios, vai ter que tratar isso. Então, é mesmo um conjunto de profissionais que vão ter que cuidar se chegamos no nível mais intenso do burnout, né? E muitas vezes a pessoa não consegue voltar para a mesma função, né? Dependendo do ambiente, ela não consegue voltar para a mesma função. E isso é um prejuízo não só para a empresa, mas um prejuízo para a pessoa, para a empresa, para a família e para a sociedade, que quando essa pessoa fica afastada, que paga é a sociedade, né? Através da contribuição previdenciária. Então, é muito importante que se olhe com seriedade para isso. E
nós temos um nível, então esse é o nível da empresa, o nível da responsabilidade individual, e nós não podemos deixar de falar no nível sistêmico, no nível macro, né? Ou seja, do sistema que nós estamos mergulhados hoje, né? E aí eu gosto muito, eu vou deixar aqui a sugestão, né, para que as pessoas que queiram entender também mais desse tema de uma forma, eu diria, um pouco mais ampla, tem um filósofo, um autor que escreve sobre a sociedade do cansaço, que eu gosto, eu admiro muito. Ele é um filósofo, ele é sul-coreano, nascido em Seul, e hoje ele fez filosofia na Universidade de Freiburg, na Alemanha, e hoje ele é professor na Universidade de Berlim, e escreveu vários livros, e o nome dele é Byung-Chul Han, Byung-Chul Han, e ele escreve sobre, acho que tem 3 obras dele que eu sugiro que vocês realmente leiam e que fazem a gente ter uma reflexão sobre como nós estamos produzindo uma sociedade em colapso. Na verdade, uma sociedade em burnout. Não são apenas alguns indivíduos e colaboradores em burnout. Na medida em que nós estimulamos uma sociedade, né, como ele faz a reflexão, uma sociedade extremamente narcisista. Ele tem vários livros, mas tem 3 onde ele aborda isso que eu gosto muito, que é a sociedade do cansaço, a sociedade da transparência e a agonia de Eros, né? Então, onde ele vai falar dessa autocobrança que hoje nós somos os nossos próprios cobradores de desempenho, e essa cobrança por sucesso a qualquer custo, essa necessidade de estar em evidência, que é o que ele fala da sociedade transparente, né? Onde tudo é exposto, você precisa expor tudo, toda a sua vida, o que você faz, o que você come, o que você viaja, e para isso você tem que estar sempre impecável, né? Você tem que se mostrar para o mundo como uma pessoa impecável, esse cultivo narcisista, né, da persona, da personalidade, que a gente vai valorizando uma vida muito mais, uma vida produtiva, ativa. A produção é muito mais, ela toma todo o espaço da existência em detrimento da contemplação, né? E ele fala que a necessidade da sociedade pós-moderna é voltar a encontrar esse equilíbrio entre a vida produtiva, ativa, a busca de um prazer, né, equilibrando a vida contemplativa, que olha para o ser, que olha para dentro, que olha e vê o outro, né? Eu te vejo, o outro como presença. Então, numa empresa, numa família, numa sociedade onde o outro importa, o outro de fato é visto, não existe burnout. Não vai haver burnout. Porque antes que o colapso aconteça, tem sinais, tem sintomas leves, iniciais, a pessoa muda um pouco o comportamento, a pessoa está mais quieta, a pessoa muda o tom de voz, a pessoa já não conversa tanto, já não vai almoçar com todo mundo, isso quando não era remoto, né? Sim. E tem quem perceba e chegue e pergunte, está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Eu tenho notado que você está mais quieta, ou que você está mais irritado. Houve algum problema? Ou seja, aquela presença que está ao nosso lado, na equipe, na baia, é visto, é alguém que é visto, e não é mais um computador, mais uma peça, mais uma engrenagem da empresa, mas é uma presença. Então, quando isso deixa de existir e você passa
a adotar uma persona que você precisa entregar tanto na sua empresa quanto para a sociedade, porque aí fora da empresa você também tem que estar ótimo, você também tem que estar impecável, você tem que publicar suas fotos de tudo que você Sim, está fazendo, você tem que eu, pôr conteúdo. Então, assim, é uma autoexigência absoluta, né? Essa tirania interna que nos impede de ter fruição, relaxamento, prazer e faz com que Eros agonize, a perda do desejo. Aí vai havendo uma perda de sentido e de apatia, o que pode gerar, né, num nível mais extremo, a ideação suicida. Nós estamos no Setembro Amarelo, sim, é o mês, né, onde a gente é convidado também, como profissionais de saúde, como sociedade, a olhar também para o suicídio, que vem crescendo assustadoramente em todas as idades. sim. E Antigamente a uma gente ouvia falar de suicídio para lá nos países, né, do primeiro mundo, que isso, aquilo, que era o índice maior, eram os países do primeiro mundo. Agora tá todo mundo com essa síndrome, né? Não sei nem se a gente chama de síndrome, mas não é uma sigla. é um momento onde a gente foi tomado aqui com a notícia, por exemplo, no meio do auge da pandemia, que um dos nossos porteiros havia cometido suicídio. A gente ficou assim, a gente conversou com um rapaz assim, num dia, meio-dia, no outro dia a gente recebeu a notícia, e aí a gente nem sabe, né? Falei assim, como, né? O que aconteceu, né? E aí ninguém sabe nem dizer. E aí outro dia, outra notícia que teve um rapaz aqui de um prédio vizinho que se jogou do prédio. Aí depois, outro dia, o pai de uma amiga. Eu falei, antes a gente não se ouvia falar, a gente ouvia falar que lá no país do primeiro mundo, lá, né, que era... Agora não, agora tem muito, cada vez mais, né? É dentro do seu próprio ambiente, né? Das suas próprias relações, das nossas relações, né? Sim, e nós somos convidados, somos chamados, né? Não apenas nesse mês, no Setembro Amarelo, mas de uma forma geral, a olhar para isso, né? Então, olhar primeiro para nós mesmos, né? Que nem no avião, primeiro a gente coloca a máscara em nós para depois acudir o outro. Então, Sim, fazer essa autorreflexão, essa auto-observação. Eu estou tendo qualidade na minha vida tem sentido e significado, aquilo que eu faço, a minha contribuição, eu me sinto um colaborador da vida, estou fazendo diferença nesse mundo, né? Porque é isso o grande motivador, né? De manter a existência, quando você sente que a sua vida tem significado, que seja para uma pessoa, né? sim. A minha tia, por exemplo, ela teve Covid e ela ficou muito só, perdeu o filho, estava distante do outro filho, e ela estava com 86 anos, ela teve uma Covid muito grave, com pneumonia, ficou acordada, e ela entrou num quadro confusional, e ela fez o maior esforço de melhorar, porque ela estava num risco muito sério mesmo, né? Não chegou a ser entubada, porque tinha o cachorrinho que ela precisava cuidar. E ela tentou fugir do hospital, desligou os acessos e pegaram ela no estacionamento já, fugindo para cuidar do cachorrinho, né? Então, pelo menos tinha um ser para o qual ela precisava estar viva, para o qual ela fazia toda a diferença. Sim. Então, muitas pessoas se sentem num estado ou que elas não, a presença delas não é percebida e elas não fazem muita diferença, ou elas não se sentem mais com recursos para contribuir, né, com a família, com a empresa, com a sociedade. O colapso, né, essa apatia, essa indiferença, se entrou num colapso muito grande, né, e a pessoa não consegue mais se ver com recursos
para contribuir com a presença dela no mundo. Então, esse é um dos cargos que torna a pessoa vulnerável, né, à ideação e impulso suicida. E uma outra coisa para a gente finalizar é falar da fadiga de compaixão, que é uma coisa nova, né, que está sendo estudada também, que é sobre os profissionais da saúde, que apareceu muito agora na Covid, né, que o profissional da saúde, ele precisa muito ter desenvolver a empatia, deveria, né, desenvolver a empatia para olhar para o outro, para cuidar do outro. Então, a fadiga de compaixão é aquela habilidade de você sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro. E quando isso é excessivo, você não consegue mais responder, você começa a sentir essa sensação de dor, algumas dores que são do seu paciente, e uma enorme sensação de impotência, de não ter como oferecer ajuda. E isso também é uma das coisas que leva ao burnout, né? Houve um gigante aumento do número de burnout em médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem de 2020 para cá. Isso nem preciso explicar, é totalmente compreensível, né, diante do que eles viveram, né? Durante a pandemia, eu pude ajudar, né, acolher, né, conversar com muitos dos meus alunos da universidade que trabalhavam diretamente nos hospitais, que chegavam em casa, assim, faziam turnos, né, e aí ficavam turnos, assim, de horas e horas, né, dias, dormia muito pouco no hospital, porque não podiam sair por conta, né, de todo o processo que estavam vivendo. E aí, quando chegavam em casa, e aí ficavam, assim, muito esgotados, depressivos, por causa da perda, né? Porque chegava um dia, no outro dia o paciente já não estava mais lá, veio a óbito, né? E aí, esse lidar com, e não só os pacientes, mas os colegas de trabalho também, né? E aí eu pude estar em contato assim com muitos enfermeiros que eram alunos, né, da Humani, e de dar esse suporte, de conversar, de mandar reiki, de trabalhar com a energia da Diksha, de fazer sessões online, para dar esse suporte que a gente chamou nessa época, né, do nosso projeto de cuidando do cuidador. Porque eu acho que esse cuidando do Cuidar de cuidador quem cuida é fundamental. é fundamental. Então, às vezes, quando a gente fala, eu sou terapeuta, ou eu sou médico, ou eu sou enfermeiro, né? Mas se eu também não me cuidar, né? Tem uma hora que a energia vai esgotar mesmo, né? Então, é E nesse importantíssimo. sentido, nós temos algumas profissões que são mais que geram uma predisposição maior ao burnout, que são justamente os profissionais da saúde, né? Médicos, enfermeiros em geral, psicólogos, jornalistas, policiais e professores. São a classe de profissionais mais atingidas pelo burnout, né? E para a gente finalizar, o tratamento, né, requer sempre a psicoterapia, né? Se for necessário, né, se já se instalou uma depressão ou TAG, né, que é um transtorno de ansiedade generalizada muito intenso, vai ser necessário muitas vezes a medicação ou outro distúrbio físico muito intenso que precise inicialmente ser medicado, a psicoterapia e, basicamente, a remodelação, reestruturação da rotina de vida, para poder voltar ao trabalho e ressignificar o lugar do trabalho na vida da pessoa, e ressignificar valores, para que essa pessoa possa, de fato, resgatar a si mesma, em primeiro lugar, né? Muito bem, Flavinha, muito bem. Então, eu vou pedir assim para as pessoas que nos assistiram aqui no YouTube da Humani, se vocês tiverem perguntas e dentro de tudo que foi falado aqui na nossa live,
perguntas ou algum tipo de comentário, se você sentiu, né, diante dos sintomas todos que foram apresentados aqui, que você está passando por esses momentos ou está apresentando esses sintomas, de ficar ligado, né? Ficar atentos, né? Às vezes não é você, às vezes é alguém da sua família, às vezes é um colega de trabalho, de observar e dar esse apoio, né, a você mesmo e também apoiar essas pessoas que vocês perceberem que estão passando por esse momento, por esse processo, de indicar, né, que vá buscar ajuda, que busque, né, um tratamento, ou busque um processo terapêutico, porque, como a Flávia falou, para você chegar onde você está, né, se você está apresentando todos esses sintomas, né, significa que isso não nasceu de uma hora para outra, isso faz um tempo que está ali sendo, né, processado, sendo digerido dentro de você. E aí está se apresentando dessa forma, né? Agora, para você sair disso, também leva um tempo, que também é um processo que você precisa, né, às vezes, né, em alguns casos que estão mais graves, tomar remédio, então tomar esse medicamento, o medicamento provavelmente não vai ser para a vida toda, mas é pontual. Fazer o processo da psicoterapia, se você gosta também das terapias integrativas, né, são muito bem-vindas também. Lá na escola a gente Dúvida, também uma tem coisa bastante. que é muito indicada, e eu sempre indico para os meus pacientes, né, que estão num quadro de estresse, não necessariamente o burnout, né? Porque, assim, o burnout é esse termo que é ligado ao estresse gerado no trabalho, mas a gente tem situações, por exemplo, eu tive um quadro exatamente de burnout, mas que não pode chamar de burnout, né? Porque não foi por conta do meu trabalho, mas eu acumulei o trabalho com o cuidado dos meus pais, que minha mãe teve um AVC e ficou com muitas sequelas, teve que ser cuidada, meu pai havia tido um traumatismo craniano, então, assim, cuidar dos meus pais em uma situação de impotência muito grande, a agenda com bastante pacientes, e eu acabei, né, me deixando em último lugar e entrei num quadro de estresse oxidativo, tive uma síndrome metabólica, você, né, pôde me acompanhar, um quadro inflamatório muito grave, fiquei com pressão alta, inchei 21 quilos praticamente, tinha dificuldade para dormir, ou então tinha sono durante o dia todo, foi um período muito difícil, e as sequelas do estresse, eu levei anos, né, para tirar do meu corpo. E aí, as terapias e as técnicas integrativas são recursos, assim, preciosos para isso, desde os banhos terapêuticos, as massagens, a acupuntura, a meditação, relaxamento, porque você vai precisar tirar da sua célula, e isso não é com medicamento, né, que se vai fazer, não necessariamente também com a psicoterapia, mas com a ajuda, né, de profissionais que te ensinem a modular, né, a sua resposta física de uma outra forma, e que descarreguem mesmo aquele estresse que aí já pode ter alterado hormonalmente, como foi o meu caso, né, o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, que quando, né, desregula isso, você entra num quadro inflamatório grave, podendo levar a doenças cardiovasculares, a doenças autoimunes, né, que se você não cuidar realmente, o seu corpo vai sofrer com isso. Então, é um estresse que não vem do trabalho, então a gente não chama de burnout, é um estresse oxidativo que faz tão mal quanto. Por isso que fica o convite, né, para vocês, se vocês têm esse interesse de ingressar, né, para esse universo que é as terapias integrativas, lá a Humane, né, tá há mais de 30 anos trabalhando, né, na formação de terapeutas, a gente tem os atendimentos ambulatoriais, né, que acontecem às sextas-feiras, que tem
um atendimento de massagem, juntamente com outras terapias integrativas, como o Reiki, às vezes, né, depende da diagnose que é feita, né, dentro da ficha, né, a gente faz uma ficha de avaliação, e através da verificação, da observação da língua, da leitura corporal, através da pulsologia, a gente indica um melhor tratamento para você que esteja vivenciando, né, esses sintomas todos, e aí se aplica na verdade, é uma série de terapias, né? Aí não é só uma. A massagem, por exemplo, é o que a gente sempre trabalha, e a acupuntura também. Então, você pode optar em fazer, ou vou fazer acupuntura, ou vou fazer a massagem junto com o reiki, a massagem junto com a cromoterapia, a massagem junto com o processo de relaxamento, meditação. Então, lá na Humane, a gente tem isso todas as sextas-feiras, assim, há mais de 20 anos que a gente tem. Agora a gente voltou, né? Porque antes a gente estava na fase do recesso por causa da pandemia, e agora estamos de volta. Então, todos os nossos alunos que estão se formando ou estão em processo de formação, eles vão atender os nossos clientes lá da Humane. Então, fica a dica de vocês virem. E se vocês precisarem de atendimentos mais específicos, no caso, mais técnicos, não sei se a Flávia tem agenda ainda, mas eu sei que a agenda dela é muito concorrida, mas de qualquer forma a gente vai deixar aqui o link aqui abaixo da nossa live, para que vocês possam entrar em contato com a Flávia, caso vocês precisem, né, de atendimentos mais específicos, né? Muito bem, Flavinha, adorei nossa conversa hoje, foi muito esclarecedor, quero te agradecer muito de coração, né? E dizer que te admiro demais, assim, não só como profissional, mas como pessoa, como ser, e que você, além de minha amiga, né, é minha irmã, né? A gente fala que a gente é irmã de jornadas, né? Nossa jornada trilha juntas, né? A gente está juntas nessa nossa busca, né, pelo despertar, nossa busca por ajudar as pessoas. Então, eu nem sei como te agradecer, na verdade. Gratidão mesmo de coração. Imagina, é recíproco, esse amor, esse carinho, essa admiração, você sabe que é recíproco, você tem um lugar especialíssimo no meu coração, de fato, uma das irmãs da minha alma. Um cachinho, como eu gosto de falar, você é uma uva do meu cachinho. Muito bom. Então, Harion para vocês, se lembra de dar o like, compartilha com as pessoas, para as pessoas receber essa, vamos chamar de psicoeducação, né? Porque é para você saber o que está acontecendo com você e você se avaliar, e através dessa autoavaliação tomar a decisão, né? Porque a decisão sempre está nas suas mãos de buscar por apoio, buscar por ajuda, tá bom? Então, Harion, e a gente se vê na próxima.